Olá, alunos! Bem-vindos! Hoje na nossa videoaula vamos analisar as questões do segundo exame de qualificação da UERJ de 2014. É muito importante que você leia esse texto da prova antes de ver o vídeo. Isso lhe ajudará a entender melhor as questões. O texto dessa prova possui como tema a relação entre a música e a cidadania no Brasil. E aí, vamos analisar o texto e resolver as questões? O objetivo dessa questão é que o vestibulando identifique uma informação pontual no texto. Vamos analisar a questão 17. La música ha servido tanto de instrumento para la afirmación ciudadana de las clases obreras y medias como para la formulación de las políticas disciplinares y represivas del Estado. En esa afirmación, el autor aclara que la música fue utilizada en Brasil con diferentes objetivos a lo largo del tiempo. De acuerdo con el texto, el uso disciplinario de la música se pudo presenciar en el siguiente periodo: A. Las dos primeras décadas del siglo XX. B. Los años 30 y 40. C. Los años 70. D. Los años 90. O uso disciplinar da música pode ser presenciado em qual período? Podemos ver que no final do quinto parágrafo, que se refere aos anos 30 e os anos 40, o fragmento "menos estudiada foi la política musical de la época, período del gobierno de Getúlio Vargas, para las escuelas primarias ancladas en el canto como instrumento de construcción de un ciudadano obediente". Bom, esse período deixa claro que o governo de Getúlio Vargas se utilizou da música, em especial do canto, com a intenção de disciplinar, forjando um cidadão obediente, ou seja, um cidadão que possivelmente não questionaria os atos governamentais, que obedeceria às ordens de quem estava no poder. Assim, a opção correta é a letra B. Vejamos agora a próxima questão. Nossa função na questão 18 é identificar dentre as opções o fragmento que melhor expressa um benefício social do machixe. El autor presenta el trayecto de la creación de machixe en la segunda mitad del siglo XIX. El fragmento que mejor expresa un beneficio social de ese ritmo es A. La población negra y mulata desarrollaba una forma de tocarla que subvertía la reiteración sucesiva de los compases. B. Representó el primer ingreso a la ciudadanía cultural y musical de las masas urbanas negras y mulatas. C. A lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, se lo asociaría también directamente a la lujuria y a la indecencia. D. El principal compositor de la época, Ernesto Nazaré, prefirió denominarles con el nombre menos temerario de tangos brasileños. O machixe foi um ritmo criado por escravos da época, negros e mulatos. Mais tarde, foi incorporado pela elite branca. Inicialmente rejeitado, o machixe veio a se tornar uma espécie de passaporte para a entrada da musicalidade negra e mulata no universo, o que pode ser compreendido como uma espécie de cidadania cultural. Dessa forma, a alternativa B é a opção correta, pois nela está claro que o machixe representou uma primeira oportunidade de ingresso na cidadania cultural e musical das massas negras e mulatas, classes menos favorecidas dessa época. E aí, alunos, estão acertando? Esperamos que sim. Vamos ver agora a questão 19? Essa questão é um pouco diferente, pois exige um pouco de conhecimento gramatical, diferente das anteriores, pois o seu objetivo é discriminar uma característica de um tempo verbal. En la segunda mitad del siglo XIX, mientras la polka ganaba popularidad entre las élites de Río de Janeiro, el verbo subrayado está conjugado en el pretérito imperfecto. En el fragmento, el uso de esa forma verbal indica una acción que puede ser caracterizada como A. Durativa, B. Puntual, C. Repetitiva, D. Atemporal. O verbo ganaba, que aparece em destaque no fragmento, encontra-se no tempo pretérito imperfeito do indicativo.
Esse tempo é usado para descrever ações passadas, enfatizando uma repetição ou continuidade no tempo. Normalmente, ele é utilizado para falar de algo que acontecia habitualmente, regularmente no passado. O segundo parágrafo traz um histórico sobre o machixe, sua criação pelas camadas populares e sua rejeição pela elite da época. O uso do imperfeito do indicativo nesse fragmento, assim como no fragmento citado, mostra que esses fatos ocorreram ao longo de um determinado período, a segunda metade do século XIX. Daí o seu caráter durativo, apontado na alternativa A. As questões estão parecendo mais fáceis com as explicações, não é mesmo? Então vamos agora para a questão 20? Essa questão corresponde ao uso e à função dos conectores, nesse caso representada pela expressão por outro lado. Por outro lado, também representou para a classe média um passaporte al buen gusto. En la presentación de los argumentos, el fragmento introducido por la expresión por otro lado tiene la siguiente función: A. Corregir un dato. B. Sumar una información. C. Aclarar un punto de vista. D. Introducir una explicación. Segundo o sexto parágrafo do texto, a MPB dos anos 70 teve duas funções: difundir mensagens sobre a repressão militar e levar à classe média uma música de qualidade. Ambas são representadas como informações de igual importância. Sendo assim, a opção B representa a resposta correta, pois a expressão por outro lado evidencia que o autor apresentará um outro argumento em seu texto, acrescentando uma nova informação. Enfim, já estamos quase terminando. Chegamos à última questão desse exame de qualificação. Vamos fazê-la? Para resolver essa questão, é importante compreender a opinião defendida pelo autor. En el último párrafo, el autor concluye el texto presentando una idea sobre la relación existente entre música y política. La frase que mejor traduciría esa idea es: A. El vínculo entre música y política es algo inusual. B. El significado político en la música se muestra como dudoso. C. El diálogo de la música con la política no se establece de inmediato. D. La dependencia de la música a la política no ocurre con mucha frecuencia. Vejamos esse fragmento do último parágrafo. En la actualidad, la música, la forma artística brasileña más célebre, continúa siendo un campo de batalla cultural, cuyo sentido político nunca está dado de antemano. Podemos perceber aí que o autor identifica a existência da relação entre música e política, mas que não é possível prever ou estabelecer uma relação imediata entre elas. Conclusão que podemos encontrar na alternativa C. No exame de qualificação da UERJ, além da interpretação global do texto, alguns tópicos são abordados com mais frequência. São eles: procedimentos de coesão e coerência, polifonia e intertextualidade, relações semânticas entre os elementos do texto. Procedimentos de coesão e coerência. A estruturação de um texto perpassa pela utilização desses dois mecanismos, a coesão e a coerência. A coesão está vinculada às articulações gramaticais existentes entre as palavras, as orações e as frases dentro de um texto. A coerência, por sua vez, aborda a relação lógica entre as ideias, situações ou acontecimentos. Saber a função e identificar esses dois itens é fundamental, pois ambos funcionam juntos na formação do texto. Polifonia e intertextualidade. A polifonia está relacionada com as várias vozes que compõem um texto, descentralizando a função do autor, que permitiria, idealmente, que os personagens, o tempo histórico, o contexto político se enunciassem na sua obra. Em contrapartida, a intertextualidade é o processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido, seja para transformá-lo. A intertextualidade é um dos principais fatores de coerência de um texto, na medida em que, para a percepção lógica de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros.
Relações semânticas entre os elementos do texto. Um texto é uma teia de palavras que se entrelaçam. Dentro dessa armação, tais palavras precisam construir um sentido harmônico, e é sobre isso que esse tópico aborda. As relações semânticas são simplesmente as relações de significado entre os elementos textuais.